Caroline Campagnolo para proferir sua explanação no prazo de 20 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar especialmente o presidente pelo convite e também o Dr. Miguel Najib, que lidera esse projeto. O convite da Câmara foi exatamente no sentido de me trazer aqui para provar que existe sim doutrinação. Na verdade, negar que existe doutrinação é perder o senso da história, porque desde que a educação foi criada no Brasil, desde a era Vargas, ela é doutrinadora, né? E ela só foi mudando o seu plano de doutrinação, mas sempre foi doutrinadora. Eu vim expor aqui o meu caso, que começou em 2013, e agora é uma ação de danos morais no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Juizado Especial. É o caso de doutrinação e perseguição religiosa de uma professora que começou em 2013 e se estendeu até 2015. Então, eu sou formada em História por uma universidade particular e passei numa seleção de mestrado para uma universidade pública. Assim que eu ingressei e a professora teve acesso ao meu projeto, ela foi super educada comigo, inclusive me mandou um e-mail dizendo que estava feliz, né, pela orientação do meu trabalho, que eu nitidamente era crítica e interessada e que nós faríamos um bom trabalho. Só que esse entusiasmo da professora durou apenas uma semana, porque na semana seguinte, ao início das aulas, os meus colegas me denunciaram para a professora, porque eu tinha algumas fotos na internet com minha família, meu pai, e alguns versículos da Bíblia. E aí a professora resolveu me mandar uns e-mails questionando como é que eu ousava publicar na rede social pensamentos assim tão perigosos. Aí o e-mail que ela me mandou, primeiro deles, eu não vou citar nomes, nem da instituição, nem da professora, porque embora ela tenha tentado me prejudicar, a minha intenção aqui não é essa. Então, um dos e-mails que ela me mandou dizia o seguinte: estou recebendo estes links do seu Facebook pessoal, onde você se mostra antifeminista. E eu, como professora, estou sendo cobrada porque te oriento, né? Porque ela era minha orientadora. Você tem todo o direito de ser antifeminista ou conservadora, mas não combina com esta pesquisa, nem com as práticas que temos acerca das conquistas. Mas, assim, temos quem? Ela está falando em nome da universidade? Uma professora sozinha pode falar quais são as práticas e as concepções da universidade inteira? Pode ditar qual a ideologia da universidade inteira? É isso que ela transmite aqui no começo. E ela continua: vamos conversar sobre isso, mas peço gentileza de analisar melhor as coisas que você compartilha. Tá, então, esse foi o primeiro probleminha que eu tive com essa professora, e eu respondi esse e-mail questionando para ela por que eu estava sendo denunciada se a universidade era um lugar plural, onde deveriam existir diversas concepções, inclusive contraditando em todo momento uma concepção a outra para assim se produzir o conhecimento filosófico e científico. E ela me respondeu nitidamente naquele morde a sopra: me desculpe por ter sido incisiva, vamos deixar isso para lá. Acontece que ela não deixou isso para lá, e um tempo depois, durante uma aula, por causa de concepções da minha vida que são transmitidas pela internet, pelo YouTube, religiosas, ela empreendeu uma verdadeira sabatinada assim, durante a aula, né? Com os colegas contra mim. E por isso eu vou pedir para a equipe transmitir um áudio. Na verdade, assim, o processo de danos morais movido contra essa professora tem 3 provas: documentos, e-mails e uma prova fonográfica, que é um áudio da aula dela. Só que o áudio é muito grande, né? Então eu reduzi 3 minutos com a parte que não fosse muito chocante, com palavras que não fossem muito chulas, devido ao local em que estamos, né? Se hoje nós estamos aqui estudando, nós mulheres, num programa de mestrado, foi porque nós estudemos. E nós podemos... Áudio e vídeo. É esse, mas é que tem que aparecer no internet. Se hoje nós estamos aqui estudando, nós mulheres, num programa de mestrado, foi porque nós podemos. E nós podemos porque algumas pessoas do passado fizeram o caminho. Que não se nasce mulher, torna-se mulher. O mais importante movimento do século XX é o feminismo, e a mais importante revolução provocada por essa onda é a revolução sexual. Então, se nós acreditamos nisso, se nós estamos aqui neste curso, nós
Nós estamos aqui porque nós nos matriculamos dentro de uma... Olha só o que ela vai dizer aqui, ó. Se nós estamos aqui nesse curso, é porque nós nos matriculamos em uma perspectiva de pensamento. Mas eu não me matriculei numa perspectiva de pensamento. Me matriculei no ensino público. Público. Quer dizer que se eu... Não importa a minha religião, minha concepção, se eu for feminista ou antifeminista, isso independe da minha participação nessa disciplina. E a professora tem a obrigação de ser impessoal na avaliação dos meus trabalhos. Inclusive, sobre isso, ainda há um detalhe. Durante todo o tempo em que ela não resolveu me atacar dessa forma, eu realizei todas as atividades que ela solicitou. Inclusive, ela, sabendo que eu era cristã, uma das atividades que eu apresentei, sem nenhuma resistência, sendo subserviente ao que a professora pediu, era um livro chamado Eunucos por Amor ao Reino, onde eu tinha que explicar para a turma de que forma a Igreja Católica era desde a sua raiz misógina, sendo que eu sou cristã. Então, aquilo ali foi difícil, mas eu fiz exatamente como a professora tinha pedido, não contestei o livro, apenas expus o livro. Respeitei o espaço público de uma forma que ela não conseguiu respeitar o meu espaço privado, tá? Pode continuar, por favor. Perspectiva de pensamento, de uma linha de pesquisa. Feminismo, como outros dizem, como disse, é muito sério. Não é uma brincadeira. Quem é que pratica a porra do estupro, se não são os homens? Por que as mulheres abortam? Toda mulher que aborta tem um homem que foi lá e colocou um sêmen dentro dela e fez com que ela engravidasse e não assumiu. Então, assim, é sempre o machismo que traz essas coisas. Então, tudo isso está junto, está dentro do mesmo contexto. Ser feminista, eu mandei para vocês um tempo atrás. Ser feminista hoje é tudo aquilo que está escrito ali. Eu quero que alguém me aponte uma daquelas coisas que seja prejudicial à saúde de alguém. Olha, aqui vocês vão ver, eu cortei bastante esse vídeo, mas o tempo todo ela fica, eu quero que alguém me aponte. E ela fala outras coisas que diretamente iam contra a minha fé, e eu nunca contestei isso, nunca, na aula, tanto que no áudio completo é possível ouvir os colegas dizendo, olha, Ana, a gente admite que você sempre respeitou, nunca falou nada. Então, ela trouxe um negócio que era completamente pessoal, de fora, certo? Se um professor tivesse feito isso com a sexualidade de um aluno, isso aqui estava em polvorosa, né? Se tivesse feito isso com a raça de um aluno, mesma coisa. Agora, já que é com o cristianismo, então aí pode ser esculachar, porque não presta mesmo, né? Então, vai, por favor. Obrigada. É que alguém me aponte. Alguém aqui pode me apontar uma daqueles itens, pode abrir aqui. Agora, eu discuto. Eu gosto de argumento. Eu não gosto de discutir. A minha vida foi pautada nisso. Por isso que eu estou nisso. Não, eu estaria aqui, não teria esse poder e esse saber. Ó, aqui ela admite o seguinte. Ela tem um certo poder que lhe é conferido pelo Estado, mas ela não entende que ela é servidora pública. Ela não é mandadora pública. Ela serve ao povo, ela não manda no povo, certo? Então, como servidora pública, ela exerce uma certa autoridade dentro da sala de aula e aqui ela está abusando da sua autoridade. Eu reduzi o vídeo bastante porque era impossível vocês ouvirem aqui horas de vídeo, né? Mas ela reconhece que ela tem esse poder e ela não tem nenhum cuidado com esse poder. Ela afronta, ela humilha, vocês vão ver no decorrer do vídeo que ela me chama de ridícula, e as pessoas que gostam do que eu digo, do que eu creio também são ridículas, então, por favor. Então, ou eu concordo ou não concordo. Se eu não concordo, eu não venho. Se eu concordo, eu venho. Então eu não posso ficar nesse curso. Aqui não recebe conservadores. A minha sugestão do meu nível de conhecimento quanto universidades e quanto estudo é nesse sentido, entendeu? Esse é o que eu sei. Eu não sei, de repente tem uma universidade em história que... Olha, a minha colega, a professora não só participou da humilhação que ela me causou naquele dia, como ela endossou a humilhação dos colegas. Aí vocês estão ouvindo uma colega minha dizer, eu não sei, mas quem sabe você procura uma outra universidade. Mas essa aqui é pública. Como assim que eu tenho que procurar outra? Eu tenho que ir lá pagar uma particular? Isso, digamos que a particular não tem esse problema, mas tem também. Então, olha só, a minha colega está sugerindo isso e vocês vão ver que a professora, em todo momento, concorda com esse pensamento. Seja conservadora. Eu não sei, eu não conheço todas. Só que a lógica é que a tua lógica, a lógica dos conservadores é a da opressão. E a nossa não. Ah, tá, lógico. Eu sou muito opressora, eu estou oprimindo vocês. Olha, essa frase é o lema dos intolerantes, tá? Vocês são opressores. Nós não somos opressores. Então, como nós não somos opressores, nós vamos oprimir vocês para vocês pararem de oprimir a gente. É basicamente isso aí, tá? Então, olha bem a frase que ela disse.
a lógica é, vocês são opressores e nós não, só que acontece que naquela sala de aula tinha 14, mais um professor contra um. E eu que era opressora, sendo esculachada ali meia hora. E os outros dias, né? Pode passar. Oprime demais. Gente, então vocês vão lá na direção da FAED e dizem que vocês não querem alunos que tenham divergência de opinião. No primeiro dia de aula que eu estive aqui, já teve colegas me denunciando por eu ser conservadora. Vocês não aceitam um conservador. Eu concordo com a gente, não vai ver um conservador com bons olhos. Exato. Eu não estou fazendo nada contra você, não vou fazer, não é o meu objetivo, eu respeito a diferença, não, a questão não é essa. Quanto a mim, professora desse lugar, eu só que peço, Ana, que não desqualifique, não continue desqualificando, ridicularizando a mim, ao curso, ao programa e aos colegas. Porque é um ridículo do começo ao fim. Né? Isso está evidente, claro, evidente. Então, eu acho muito triste que tenha que ser desse jeito. Evidentemente, tem um monte de gente que gosta do ridículo, mas eu não gosto, né? Obrigada. Tá, então, nesse quadro que vocês estão vendo, onde eu, opressora, fui oprimida pelos não opressores, existe todo um pensamento que é bastante homogêneo e hegemônio ali naquele meio, que é o pensamento esquerdista e pode-se dizer quase de certeza, principalmente nos cursos de humanas, um pensamento anticristão, certo? Então, se ele fosse um pensamento anti-negros, não poderia. Se ele fosse um pensamento anti-gays, não poderia. Se fosse um pensamento anti-mulheres, não poderia. Mas anticristãos, pode, né? É tranquilo. Então, eu quero demonstrar como é esse pensamento anticristão. Eu quero pedir para as meninas aqui do acesso colocarem as imagens para mim. Tem uma imagem, isso aqui é o DCE, tá? É o Diretório Acadêmico do meu curso. Olha o que está escrito aqui na parede. Tá? Satã reina. Ela vai colocar outros... Olha só a imagem que eles provavelmente pagaram para o cartunista Latuf colocar na porta do Diretório de História. Olha aqui, ó. É uma feminista nua pisando no que isso aqui? Agora, se eu fizer um cristão pisando numa mulher, no outro dia eu estou presa, não estou? Então, é só para vocês verem o duplo agir, né, a respeito disso. Eu vou passar essas outras imagens aqui, mas, ó, aqui, por exemplo, cuidado, esquerdo macho. Está escrito num lugar aqui. Aqui em cima, não... Desculpa, tá, gente? Tirando as crianças da sala. Não dê tiro, dê o cu. E o outro, racha macho. Entendeu? É umas coisas, assim, sei lá, assustadoras. Se fosse contra uma mulher, seria machismo, né? Mas como é contra os homens e como é contra os cristãos, não tem problema nenhum. Essa foto é do diretório acadêmico. Eu vou pedir para o deputado aqui passar as fotos, por favor. Tá, então, diante desse cenário, o que eu venho... Diante desse cenário, o que eu venho denunciar é uma perseguição religiosa e também ideológica e, consequentemente, também política e partidária. Tá? Então, por que esse caso poderia ser só uma discussão em sala de aula se configura num caso de doutrinação? Primeiro, porque aconteceu num ambiente público, que eu deveria ter acesso livre, porque é público. Aconteceu com base em algo que eu faço na minha vida privada. Algumas das imagens que a professora contestou como graves, inclusive ela usou as seguintes expressões. Sou democrática, mas isso que você está publicando não posso aceitar. Você faz apologias complicadas e suas ideias são complicadas de argumento. Quais que são as minhas ideias complicadas de argumento ou as minhas apologias complicadas? Cristianismo. Basicamente, para ela, isso é inadmissível. Então, além disso, a gente tem que prestar atenção em alguns princípios da Constituição que são desrespeitados nesse caso, como, por exemplo, o artigo 5º, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, é livre a manifestação do pensamento e que ninguém deve ser privado de seus direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Tá, então, a professora me mandou e-mails tentando intimidar, mudar a minha postura. Eu fiquei bastante chocada naquele primeiro momento. Os e-mails que eu mandei para ela que estão no processo são e-mails assim de uma aluna assustada. Tá bom, professora, faça o que a senhora quiser. Fui lá, apaguei tudo, não adiantou, né? Depois de uns meses, eu apaguei, porque eu fiquei com um pouco de medo, né? Mas passou. E eu percebi que quem estava errado nesse caso era ela. Então, eu voltei a assumir a minha postura cristã. Aí aconteceu esse evento dentro da sala de aula. E depois disso, ela era minha orientadora de mestrado e o meu tema
era sobre feminismo, mas era com base nas autoras feministas, não era antifeminista. Então, até nesse ponto, eu havia me rendido às abordagens da professora, porque eu queria investigar isso aí. Só que ela se chocou comigo porque ela pressupôs que a minha conclusão seria antifeminista. Ou seja, ela queria que eu aceitasse, que eu defendesse uma hipótese antes de comprová-la. O que é verdadeiro? Ela queria que eu assumisse a priori que a minha conclusão seria uma conclusão feminista, certo? Isso aí é assassinar a ciência. Só que, embora ela tenha feito tudo isso, vários sindicatos, colegas de profissão, enviaram notas e moções em apoio a ela, dizendo que ela era super democrática e super ética, tá? Então, os professores dizem isso, inclusive os livros didáticos dizem isso. Sempre o discurso é nós somos democráticos, nós somos inclusivos, mas eles só incluem daí quem eles concordam. Quem eles não concordam é excluído, porque não deve ser incluído por ser opressor, como a minha colega disse para mim. Você não pode falar porque você é opressora. E depois de tudo isso, a professora resolveu abandonar a minha orientação, o que resultou imediatamente no abandono do tema. Todo o tema que eu tinha estudado durante a graduação, durante o tempo que eu já estava no mestrado, eu tive que jogar no lixo, começar um trabalho tudo de novo. E na troca de orientação, ela entregou um documento lá na secretaria da universidade que diz assim: minha decisão irrevogável de abrir mão da orientação da mestranda se justifica pela incompatibilidade do ponto de vista teórico-metodológico com relação à abordagem do tema selecionado quando do seu ingresso, incompatibilidade expressa em vídeo difundido por mídias eletrônicas de acesso, onde manifesta concepções, olha, isso aqui vocês prestem atenção, concepções do ponto de vista acadêmico que ferem a disciplina que ministro. Então, a disciplina dela só pode ser, ela funcionária pública, recebe dinheiro do seu imposto, que vão para o salário dela, mas na disciplina dela só podem estar quem concorda com as premissas do feminismo, né? E de outras teorias, porque se ela não fosse feminista e, digamos, fosse adepta a outra teoria, ela ia fazer esse mesmo procedimento com outra tese. Tá? Então, depois de tudo isso, eu não aguentei essa pressão da professora e resolvi entrar com um processo de danos morais por ela ter me prejudicado materialmente e moralmente com essas humilhações em público e etc. E aí, na contestação da ação que eu movi contra a professora, fiz uma petição inicial e apresentei sozinha, sem advogado, porque eu quero provar para a professora que eu posso enfrentá-la, não é porque eu não tenho doutorado e não ganho 15 mil que eu não posso fazer isso. E eu entrei com essa ação sozinha, sem advogado, e ela resolveu contestar a minha petição inicial. E na minha contestação ela me chamou. Em vez dela defender-se do fato de ter me agredido, ela me agrediu. E me chamou de racista, homofóbica, sexista, preconceituosa, mal educada, que eu usava palavras de baixo calão no meu convívio particular, sendo que vocês ouviram o que ela disse aqui, né? Ouviram as palavras que estavam aqui, né? Fora as outras que eu direi para não chocar ninguém. Além disso, ela não cita as provas que eu usei contra ela, ignora, e usa a palavra do sindicato a seu favor. Por exemplo, o sindicato está me apoiando e os alunos me apoiam também. É evidente que os alunos te apoiam, eles foram doutrinados assim como eu, né? Como eu tentei ser. Então, qual é o quadro crítico desse processo? Eu venho aqui para denunciar o que acontece especialmente com a minha religião, que é o cristianismo. Porque, como o cristianismo é a religião mais difundida e com o maior número de adeptos, acaba se tomando a imagem de que é uma religião privilegiada, o que não acontece na realidade da universidade. Quem sempre foi evangélico como eu, sabe quantos coleguinhas riam da gente quando a gente falava que, não, professora, eu não tenho certeza sobre a teoria da evolução. Ah, crente. Sempre assim, crente, não fala com a crentinha. E até hoje, no mestrado, na idade adulta, os colegas, na gravação que tem da professora, eles conseguem fazer insinuações assim, ó. Tem gente que não gosta do feminismo, tem gente que não gosta de sexo, então não posso fazer nada. Entenderam as conclusões que eles tiram? A humilhação que eles tentam colocar em cima de você para que você se adeque ao pensamento da hegemonia esquerdista. Só que, ou não, pode ser também uma doutrinação de direita, né? A gente deve combater tanto uma quanto a outra. E eu não venho aqui falar como uma pessoa inimiga dos professores, porque eu também sou professora, é importante falar isso. Eu sou professora na rede pública, já fui professora na rede privada. É meu tempo? Na rede pública e na rede privada, e em momento algum eu fiz isso com os meus alunos. E tanto que eles demoram muito tempo para descobrir, chega no final do ano eles me perguntam, prof, você é ateia como a outra professora de religião? E eu sempre respondo,
eu acredito em Deus, mas isso não é assunto para aula. Eu sempre fiz isso, e se eu sou capaz de fazer, eu acredito que a minha professora também podia ter respeitado as minhas concepções ali naquele ambiente. E... Pode, se precisar de mais 5 minutos, essa presidência lhe concede. Então, eu só vim aqui mesmo para apresentar o meu caso, para que sirva como contestação daqueles que dizem que não existe doutrinação na escola. E, inclusive, convido os deputados a pesquisarem, procurarem outros alunos que tenham passado pelo mesmo, para que possam esboçar a complexidade e o tamanho desse problema na educação brasileira. Obrigada. Essa presidência cumprimenta e agradece a professora Ana Caroline Campagnolo por sua exposição e, na sequência, passa a palavra ao eminente relator, deputado Flavinho, para suas ponderações e questionamentos, se houver, aos convidados. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Boa tarde, nobre presidente, nobres parlamentares, público em geral que acompanha essa audiência pública e aqueles que nos acompanham também pelo sistema de comunicação da Câmara, rádio, TV e internet. Mais uma vez nós temos a oportunidade de nos aprofundarmos mais nesse tema tão polêmico, tão importante para nós, e repito e continuarei repetindo, principalmente para os nossos educandos. No meu ponto de vista, como relator, eu vejo que o ponto principal que nós devemos nos preocupar nessa comissão são os educandos, crianças, adolescentes e jovens. Um segundo momento, nós também nos preocupamos com os docentes, mas no primeiro momento, e de suma importância, a nossa atenção ela precisa estar colocada nos alunos, naqueles que, por um motivo ou outro, podem sofrer essas situações que nós estamos ouvindo aqui como testemunhos, como ouvimos agora, né? Eu gostaria de direcionar 2 perguntas para a doutora Madalena e uma pergunta aliás, 2 perguntas também para a professora Ana Carolina. Primeiro, doutora Madalena Guasco, a senhora mencionou na sua fala que não existe conhecimento neutro. E a partir do vídeo que a senhora nos propôs, eu parto então para a minha pergunta. O mesmo direito de Eva não seria também o direito do educando, visto que, na proposta do texto, eu como legislador estou me atendo ao texto, não ao site que a senhora mencionou. Eu me atenho ao texto, aliás, são 6 projetos de lei que estão tramitando nessa comissão. Então, eu me atenho ao texto proposto, né? Então, partindo do texto e não de qualquer outra fonte, o mesmo direito de Eva não seria também o direito do educando, visto que na proposta do texto, repito, a base, como foi mostrada ontem aqui na outra audiência pública, a base desse projeto de lei e desses projetos de lei que também compõem a comissão, é dar a conhecer aos alunos seus direitos dentro da sala de aula e no ambiente escolar. Então, primeira pergunta. Segunda pergunta para a doutora Madalena. Se não há conhecimento neutro na escola, qual seria, no seu ponto de vista, como doutora em filosofia, o limite para que não haja, então, excessos? Esse vídeo ele foi feito em cima de uma frase de Paulo Freire. Como quem conhece pedagogia no Brasil sabe que Paulo Freire tinha uma pedagogia chamada pedagogia do oprimido. Para Paulo Freire, o oprimido não é aquele que é oprimido economicamente, não é aquele que é oprimido juridicamente, porque não tem dinheiro, porque é de uma classe social, não é essa a visão de oprimido. Oprimido, para Paulo Freire, é aquele homem que não tem consciência. Então, ele, como um hegeliano, ele dizia o seguinte, que é na consciência da liberdade que a escola deveria fazer para o homem, que todos os homens seriam livres. E o que ele chama de consciência? A visão crítica do mundo. É isso que ele chamava de consciência. Por isso que ele diz que alfabetizar
não é apenas ensinar a escrever. Eva viu a uva. Ensinar a escrever é mostrar o significado das palavras. E o significado das palavras não está nas palavras, está no que elas querem dizer. Por isso a pergunta é, quem foi Eva? Quem é que planta a uva? É essa a pergunta. Então, Paulo Freire tinha essa concepção. Por isso, é impossível nem alfabetizar sem ensinar contexto. Então, não é a Eva o direito dela. Essa é uma frase clássica de livro de manual de alfabetização. Por isso, Eva viu a uva. Mas o que está por trás é a frase, de que não se alfabetiza sem dar consciência das palavras. Não é só saber escrever Eve, é ensinar o que é, qual o significado das coisas. Aliás, quando a gente ensina a ler, a gente ensina a entender o significado, mais do que aprender a juntar as letras. Então, é isso que diz o vídeo. Com relação à segunda pergunta... Eu só gostaria, porque, na verdade, a minha pergunta... não sei se eu me fiz entender. Qual o direito do aluno? Eu procuro ser sempre muito claro na minha pergunta, exatamente para não divagar nem na pergunta e muito menos na resposta. Não é? E gostaria, então, que, se possível, se Vossa Senhoria se sentir à vontade, que se atesse, então, à minha pergunta. O mesmo direito de Eva, e aí faço apenas como uma menção, né? A senhora, como filósofa, eu acho que entende um pouquinho o fato de eu usar essa imagem daquilo que foi trazido do vídeo, até ilustrando o vídeo que Vossa Senhoria trouxe. O mesmo direito de Eva não seria também o direito do educando, visto que na proposta do texto, a base é dar a conhecer aos alunos seus direitos dentro da sala de aula e no ambiente escolar? Mas eu sou a favor dos direitos dos alunos. Aliás, eu acho que o aluno tem direito de saber o significado das palavras. É isso que eu acho. Eu acho que o aluno tem direito de saber o significado das palavras, o aluno tem direito de saber os seus direitos, o aluno tem que ter opinião, o aluno deve ter direito de dizer suas opiniões. Eu não sou contra isso. Ao contrário, eu sou a favor de uma educação dialógica. Quanto mais diálogo tem na sala de aula, melhor. Então, eu não sou contra o direito do aluno. Ao contrário, qualquer professor que se preze eticamente como professor, a primeira coisa que ele pensa é seu aluno. Aliás, ninguém ensina nada se o outro não aprender. Então, o professor acaba sendo mutilado se o seu aluno não aprender o que ele ensina. Então, ou, pelo menos, não dividir com ele o que foi aprendido. De forma alguma, queria colocar palavras na boca da senhora, mas, então, pelo que eu estou entendendo, a senhora estaria de acordo, assim, até mesmo como o professor que esteve aqui ontem, do Pedro II? Oscar. A senhora também, então, na verdade, concordaria com os 6 pontos da lei, porque, na verdade, é isso que a senhora está dizendo, os direitos do aluno. A lei mas isso já está dito na Constituição. Então, a senhora é favorável à escola sem partido? Eu sou a favor. Não, eu não sou favorável à escola sem partido. Aliás, para mim, a escola sem partido é uma invenção. Porque não existe escola de partido. Eu estou dizendo da lei. Não existe escola de partido. Então, eu sou contra esse movimento. O site que a senhora apresentou. Eu acho que esse movimento, ele é um movimento que não tem base objetiva, ele não tem base objetiva nem científica. Um caso pessoal de uma relação professor-aluno não quer dizer que é um problema da educação brasileira. Portanto, a ideia de ter tido um problema entre uma professora específica e um aluno específico não me dá direito de dizer que isso acontece na educação brasileira como um todo. Então, o que eu defendo é a Constituição brasileira. O direito ao contraditório, não, eu sou contra a discriminação, acho que a escola tem sim que dizer que bater em mulher é errado, porque a nossa lei diz que é errado, assim como ser racista é errado, assim como perseguir qualquer religião é errado. Então, perseguir qualquer religião é errado, porque nós temos direito à liberdade religiosa no Brasil. É isso que eu sou a favor. A segunda pergunta, então, somente retomando, se não há conhecimento neutro na escola, segundo a colocação de Vossa Senhoria, qual seria, no seu ponto de vista, como doutora nessa área e atuante na área da educação, no seu ponto de vista, então, qual seria o limite para que não haja excessos, assim como a professora Ana Carolina dizia, por exemplo, ou de esquerda ou de direita, seja como for, os excessos? É ensinar que existem ideias contrárias, que a teoria não é... Na verdade, eu estou dizendo do docente, quem ensina os excessos, no caso do docente. Né? Então, eu dou aula de modernidade para os meus alunos e explico para eles todas as correntes da modernidade. Racionalismo, empirismo, a concepção de Kant, a concepção de Hegel, a concepção de Marx. Então, eu mostro os fundamentos
dessas diferentes concepções. O meu aluno sai sabendo qual foi a grande polêmica da modernidade, como é que o pensamento se desenvolveu na modernidade. Por que eu faço isso? Porque eu formo educador, e o educador precisa saber que existem concepções filosóficas e teóricas, até para ele optar qual é a concepção filosófica e teórica que ele pretende seguir como educador. Então, isso é educação consciente. Então, não existe neutralidade na ciência, não existe neutralidade na filosofia e não existe neutralidade na educação, não é? Quem não ensina as diferentes concepções, como se a concepção fosse neutra, é que está fazendo doutrinação ideológica. Essa sim, quando não deixa claro quais são os fundamentos de cada concepção, até para o aluno poder decidir, não é, qual é a concepção que ele pretende. Até porque ninguém entra na sala de aula sem concepção. Nem quando eu uso apenas a metodologia de ensino, eu estou fazendo uma metodologia sem concepção. E quando o professor não aprendeu a concepção, ele está sendo usado. Muitas vezes usando uma metodologia que ele não sabe nem muito bem para que serve, porque ele não entende a concepção teórica que está por trás. Então, para formar professor, decentemente no Brasil, nós temos que ter esse cuidado. Essa é a minha concepção. Entendi. Então, mais uma vez, eu acho que a gente volta naquela discussão de ontem, né? A senhora também concorda e volta no texto da lei. Eu, como legislador e como relator, eu estou partindo das minhas perguntas dos textos dos 6 projetos de lei que estão apresentados nessa comissão. Repito, me desculpe, mas eu não posso embasar as minhas perguntas e os meus posicionamentos aqui num site, seja do movimento que for, né? Então, no caso, eu estou pautando aqui as minhas perguntas no texto da lei. E o que a senhora nos traz de forma muito coerente nesse caso o conhecimento é neutro, não é? E o docente também, o conhecimento não é neutro, mas o docente precisa ser neutro no seu posicionamento com relação às mais variadas vertentes, como a senhora disse. Eu não falei que o docente precisa ser neutro, até porque não existe docente neutro. Então, se o docente for neutro, ele tem que imediatamente deixar de ser docente. Assim como o autor neutro tem que deixar de ser autor. Ele escreveu para quem? Não, nós estamos falando do docente então, que ensina para os alunos. Não, eu não falei isso. O que eu disse é o seguinte, o que eu disse é que para formar uma pessoa criticamente, eu, como docente, tenho que propiciar a possibilidade dele conhecer as diferentes concepções. Isso não quer dizer que eu não tenha a minha. Não foi o que eu disse também. Aliás, uma das concepções que ensina a ensinar historicamente o pensamento humano é uma concepção. Porque existe concepção que diz o seguinte, ensina o autor e o que ele diz. Não ensina historicamente quem é aquele autor. São duas maneiras diferentes de ensinar. Perfeito. Agradeço. Só uma observação, deputado Flavinho. Se permitido? Não sei se é permitido. Deputado, nessa fase, okay. Infelizmente, eu não... Tá ok. Se Vossa Excelência me permitir, o relator tem mais perguntas a fazer. A próxima palestrante, e na sequência já passo aos parlamentares. Também. As duas perguntas também diretamente para a doutora... doutora? Professora, perdão. Professora Ana Carolina. Vossa Senhoria nos trouxe aqui um relato, um testemunho, né, inclusive já oficializado como um processo judicial. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas diante do conteúdo que Vossa Senhoria nos apresentou. Pode parecer estranho, mas a pergunta é essa. Existe na grade curricular acadêmica a disciplina feminismo? Posso responder? Então, no meu curso de mestrado, você pode optar por algumas disciplinas, mas você tem que cumprir um número específico de disciplinas obrigatoriamente para obter o diploma, né, ou o grau de mestre. Essa disciplina que a professora ministrava se chamava História e Gênero. Tá? Então, gênero é uma teoria que aqui já foi apresentada como ideologia, e há esse embate se é uma teoria ou uma ideologia, mas, enfim, o grande problema é o seguinte, eu posso estar lá na disciplina dela, de certa forma, voluntariamente, porque eu podia escolher outra disciplina. Mas, a partir do momento que é público, então, ela deve ser, sim, neutra e impessoal no tratamento para comigo. O problema da aplicação, por exemplo, do feminismo ou da ideologia, da teoria de gênero na escola, ou de qualquer outra teoria que não tem uma comprovação científica e não é nem unânime entre os pesquisadores, nem todo historiador defende a teoria de gênero, nem todo sociólogo, então não existe unanimidade nem entre eles, e aí passar isso para a escola como obrigatório é o que deveria ser ilegal, e na verdade já é ilegal, né?
Então, o meu questionamento, o que a professora fez comigo, eu ainda posso me defender porque já sou maior de idade e ainda posso processar a professora. Mas a grande questão é, e as crianças que não podem se defender e que nem sabem o que está acontecendo? E quanto à dúvida de se existem feminismos e outras ideologias sendo aplicadas na escola, eu volto a sugerir para os deputados, chamem as crianças, os adolescentes, na verdade, acompanhados dos seus pais ou os jovens para vir aqui. Eu tenho certeza que vai faltar espaço aqui na plenária, em vez de sobrar, né? Então, existem esses caras, chamem essas pessoas aqui, né, para poder falar sobre isso. Eu fiz essa pergunta porque a fala da professora, ela direcionava exatamente nesse sentido, né? Que você não deveria estar ali na sua matéria. Por não ser feminista. Exatamente. Então, por isso eu estou perguntando se na academia há essa matéria específica, né? Ou se seria ali um movimento mais pessoal não, da professora. Há uma disciplina de teoria de gênero, mas mesmo que a concepção da professora seja... Aliás, ela poderia ser uma professora antifeminista dando uma disciplina de gênero. Por que não, né? Não tem nenhum impedimento. O problema é que ela utilizou a disciplina e o que ela mesmo disse, meu poder e meu saber, para limitar a minha liberdade assegurada pela Constituição, né? Ok. E a segunda pergunta também, bem rápida. Vossa Senhoria acredita que o corpo docente, no caso, nessa situação específica, Vossa Senhoria falou do sindicato, não é? Mas o corpo docente teria condições de garantir os direitos numa situação como essa? O corpo docente teria condições de garantir os direitos dos alunos no ambiente escolar? O problema é que você não pode deixar isso só na instância escolar, porque tem um momento em que a escola toda pode se voltar contra o aluno, tá? Então, ou, no meu caso, o meu processo foi somente contra uma professora, mas eu tentei buscar nas outras alguém que testemunhasse a meu favor. Mas ninguém quis testemunhar a meu favor porque ela é minha colega de profissão, entendeu? Então, eu também sou professora, mas num caso desse, o aluno é a vítima, o aluno é a minoria nesses casos. Sempre os professores vão se apoiar. Então, é muito difícil que os professores resolvam isso, por exemplo, num colegiado. Como é que o colegiado todo vai se voltar contra ele mesmo, sendo que ele é parte da instituição educacional? Então, eu acho que deve existir uma maneira de recorrer no judiciário, e ela já existe. E o que o projeto Escola Sem Partido está fazendo é só dizer para a criança que ela tem o direito que ela já tem. Tá? Então, da aprovação desta lei não vai transformar nada em crime, porque eu já estou processando a professora. Eu não preciso da lei, já estou processando. Na internet já existem vários meios de você baixar petições e até notificações extrajudiciais para pais que se sentem na mesma situação. Então, a gente já pode processar os nossos professores. Colocar esse cartaz só vai talvez evitar que isso aconteça mais vezes. Mas a partir do momento em que esses processos começarem a surgir, eu tenho certeza que vão ser numa crescente, né? Senhor presidente, eu me sinto contemplado com as respostas das nossas convidadas. Gostaria só de fazer um registro. Desde a primeira audiência pública que nós tivemos, que foi semana passada, não é? Na de ontem e na de hoje também, sempre se levanta a questão religiosa, não é? Inclusive, como nós tivemos aqui o Tony Reis, por exemplo, e se dizia católico, né, e fazia questão de enfatizar que era católico. Ontem nós tivemos aqui, inclusive, o secretário se não me falha a memória, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, né, CNTE. E também, na sua fala, para embasar até mesmo algumas críticas, se dizia católico, de família evangélica. Só que não é disso que essa comissão trata. Essa comissão trata de 6 projetos de lei que visam proteger o direito dos educandos. É isso, né? Nós temos os projetos que tratam de valores familiares, valores religiosos, mas a comissão não é uma comissão que trata de um assunto religioso. Então, seria bastante interessante e produtivo para a nossa comissão se nós não nos atêssemos tanto na questão religiosa e nos preocupássemos mais com a situação das nossas crianças, jovens e adolescentes nas nossas escolas. Muito obrigado. Muito obrigado ao nobre relator, deputado Flavinho, as duas expositoras também por suas exposições e respostas aos questionamentos do relator. Passamos à lista de inscritos para o uso da palavra. Pela ordem, deputado Lincoln Portela, Vossa Excelência tem a palavra para a sua intervenção. Presidente Marcos Rogério, nosso relator, deputado Flavinho, nossas expositoras, senhores e senhoras parlamentares, demais presentes aqui no plenário dessa comissão. Que bom
que esse debate está no ar. Que bom! Como ele assusta os radicais ideológicos, como esse debate assusta aqueles que são intolerantes, discriminadores, mentirosos. Fico impressionado. Eu tenho 25 anos de rádio e televisão. Graças a Deus, nunca precisei de um direito de resposta. Inclusive em TV estatal, TV pública. Nunca tive nenhum problema. Passei por várias emissoras nesse Brasil, com programas regionais, com programas nacionais. E eu vi coisas do arco da velha nas escolas. As piores possíveis. Também na minha vida, como cristão reformado, as coisas que eu vi e pude presenciar foram escabrosas. E agora, essas coisas estão vindo à luz, estão sendo desmascaradas. 30 anos de invasão de uma esquerda marxista radical no nosso Brasil, procurando fazer lavagem cerebral nas nossas crianças, procurando induzir as nossas crianças à desorientação sexual. A LDB, maquiavelicamente, a partir de 2016, obriga as nossas crianças a serem matriculadas a partir de 4 anos. A escola pode ajudar na personalidade, agora ela quer ditar caráter. A partir dos 4 anos, seu filho está lá para dizer para ele que ele tem que fazer sexo oral, que ele tem que fazer sexo anal, que ele tem que transar com um monte de gente, todo tipo de gente, e que quem mexe com a cruz é retrógrado, é criminoso e é bandido. É o que a gente ouve. E não adianta dizer que é um, que são 2 ou 3, não. Está massificado. Está massificado. Olha, qual é o problema que um cartaz pode causar? Quanto tempo? São 3 minutos? É? Eu já falei 2,5? Me segura mais um pouco, por favor. Qual é o problema que um cartaz pode proporcionar na escola brasileira, na escola pública brasileira? Um cartaz com textos constitucionais. Pelo amor de Deus, qual é o problema? O professor pode oprimir o aluno. O professor pode massacrar o aluno com as suas ideologias. O aluno não pode falar nada. Massacrado, Ana Carolina. Massacrado. Não é o seu caso só, não. Massacrado. Ora, para esse grupo radical é mentira. Não há contraditório. Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho. E eles acham feio tudo aquilo que eles tentaram destruir, desde a cortina de ferro, quando um filho denunciava o pai que ele tinha uma Bíblia dentro de casa, e o pai era preso, e ficava 20, 30 anos preso, quando não era morto. É isso. Se pudessem, faziam a mesma coisa hoje. É o mesmo espírito, é o mesmo DNA, é o mesmo sentimento. E eles fazem hoje, sabe o que nas escolas? Incentivo à desobediência civil, desde que eles não estejam no poder. O que eles fazem hoje nas escolas? Rejeitam questões religiosas, rejeitam a família monogâmica, não respeitam o texto constitucional da tolerância. Eu quero concluir. Fala-se em alfabetização, que não sei o quê. Alunos hoje de 4ª série não sabem ler nem escrever. 3ª série não sabem ler nem escrever. Eu já falei sobre isso. Sobre Eva, interessante o texto. Eva viu a uva e achou que deveria ser lésbica. Nada contra quem quer ter a orientação sexual que quiser, desde que não seja imposto às nossas crianças. Desde que nossas crianças não sejam abusadas dentro das escolas, incentivadas a uma erotização precoce. Chega disso, está no ar, chega disso. As famílias brasileiras não querem mais isso, chega dessa imposição, chega disso. Então é preciso que o debate continue. Estaremos aqui debatendo. Cadê a esquerda? Cadê a esquerda? Cadê os deputados da esquerda? Vem um aqui de vez em quando. Cadê? Não querem o debate porque são intolerantes. Nossa presença agradece ao deputado Lincoln Portela e passa a palavra ao deputado pastor Marco Feliciano. Vossa Excelência tem a palavra para a sua intervenção. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoas presentes aqui na reunião, amigos,
pessoas que nos assistem aí via internet, as nossas debatedoras, professora Ana, professora Madalena, bem-vinda à Casa do Povo, e ao nosso relator, Flavinho. Participar de uma reunião como essa, ela chega a ser estridente, machuca. Machuca porque nós ouvimos aqui os lados, e são antagônicos os lados. De um lado, há sempre quem diga não, e do outro lado, há sempre quem diga sim. Os que dizem sim trazem provas. E os que dizem não usam apenas a retórica, a dialética, e muito bem aplicada, são preparados para isso. Que o nosso país está entregue ao analfabetismo. Jesus, calma aí que sai. Analfabetismo. Mas o analfabetismo funcional, que é o pior de todos, da pessoa ler e não compreender. Porque nós temos uma cartilha aqui que mostra exatamente qual é o pensamento da escola sem partido, mas todos que vêm insistem em alfinetar a questão religiosa. Insistem em dizer que tudo que está aqui é constitucional e que não é preciso ser explícito aos alunos. Ora, quem não conhece nunca vai saber. Se você não sabe o direito que você tem, você não sabe até onde ir com ele. O que pede a escola sem partido, professora Madalena, é apenas que o aluno seja informado dos direitos dele. Direitos que são cerceados, como no caso aqui da Ana Carolina, e não é apenas um caso. São milhares e milhares de casos. Quando se fala aqui do cristianismo, como disse aqui o meu amigo Lincoln Portela, e eu acho que eu posso tocar nesse assunto, porque em 2013 eu fui lixado publicamente, eu apanhei, literalmente, apanhei em avião, apanhei em aeroporto. Eu tive uma filha universitária que teve que ser arrancada da escola, porque os professores faziam piadinhas com ela e com o sobrenome dela dentro da classe. E os alunos todos faziam exatamente o que faziam os seus amigos, em contrapartida ao seu pensamento, Ana. Minha filha teve que sair do país. Eu tive duas crianças pequenas, uma de 10 e uma de 11, que tiveram tratamento psicológico por quase 1 ano, professora. Porque na escola e em outros lugares mais, sendo atacados por ativistas que são intolerantes, que são pessoas que pregam o ódio e dizem que nós é que pregamos o ódio. E quando eu vejo todas essas coisas acontecerem, as pessoas dizem, não há perseguição religiosa, não há nada disso, é apenas um debate teológico e ideológico. Isso é uma grande falácia, é uma grande mentira. Nosso país, há 30 anos, está entregue na mão de comunistas. Comunistas. São eles. E os comunistas fazem exatamente isso. Eles riem, debocham, dizem que isso é uma grande mentira. Comunistas com C maiúsculo. Seus ideais não funcionaram em lugar nenhum do mundo. Mataram 200 milhões de pessoas. E aí, quando vem tocar na cerca da igreja, vão usar aqui que a igreja matou, a igreja queimou. Em todo o processo desse momento obscuro da igreja, menos de 25 mil pessoas sofreram. Em contrapartida, 200 milhões de pessoas, eu quero que acresça meu tempo de líder, 200 milhões de pessoas foram assassinados por esse pensamento. 200 milhões de pessoas assassinados por esse pensamento. Um pensamento que agora, as pessoas vêm aqui e fazem uma meia-culpa, dizendo que não existe isso, não existe aquilo. Poxa, gente, pelo amor de Deus, até quando? Quando era uma voz única e apanhava no meio da rua, tudo bem, mas agora não. A população está com os olhos abertos. A população agora está com o coração aberto. A mídia social está aí para mostrar, para denunciar. Ainda que esse projeto não venha a ser aprovado, que eu acho difícil, se Deus quiser vai ser aprovado, só o fato de podermos falar à população, à sociedade, só o fato deles saberem as coisas que acontecem, já começa a meter medo nesses esquerdoides que deveriam ter vergonha de habitar num país democrático, onde eles dizem que lutam pela democracia, mas a democracia é uma chapa branca deles. Só é democrático quando você pensa como eles. Quando você foge do pensamento deles, você é autoritário, você não é democrático. Nós não aguentamos mais isso. Que Paulo Freire fosse hegeliano, como disse a nossa professora, tudo bem. Mas onde estão aqueles que pensam em outro pensamento, aqueles que seguem Kierkegaard, por exemplo, que se contrapunha a Hegel? Onde estão aqueles que podem ensinar nas escolas, os pensadores de direita também, como Goldwater, Tocqueville, Beaumont e outros mais? Por que não se ensina isso? A senhora disse aqui, professora Madalena, que a senhora dá aos seus alunos a vertente de tudo e deixa ao coração deles a escolha que devem seguir. Pois é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos uma escola plural de verdade. Mas uma escola onde o menino e a menina não tem o seu direito cerceado, porque ele tem um pensamento onde a professora disse ali que é ridículo. Ser cristão é ridículo. Ser espírita é ridículo. Ser testemunho de Jeová é ridículo. Ser ateu é ridículo. Ora, isso é uma escolha pessoal. O que não pode é, dentro da escola, usar-se da ferramenta, usar do poder autorizado pelo governo, usar de uma autarquia
para que se imponha de cima para baixo um pensamento ideológico. É só isso que nós não queremos. O Escola Sem Partido vem para salvar. Vem para salvar uma geração, porque a geração que passou, essa está condenada. Não há mais salvação para essa geração que passou. Porque essa geração que passou foi contaminada, contaminada na alma, contaminada no espírito, contaminada no coração, contaminada por mestres que foram insensíveis, que não cumpriram o seu papel, que burlaram a lei, que quebraram a Constituição, que usaram do ser cult, que usaram do ser moderno, que usaram do ser progressista, para incutir na mente dos nossos filhos uma ideologia completamente destruidora. Está aí as salas de aula, está aí os centros acadêmicos em fotos, completamente destruídos. É que na mente de um esquerdoide, e termino aqui, na mente de um esquerdopata, na mente de um esquerdista, qualquer bandido é um revolucionário em forma embrionária. Ele está roubando, ele está matando, ele está pulando de si, porque ele está revoltado com a sociedade, está revoltado com a elite branca, está revoltado com aqueles que carregam a Bíblia, que por anos, centenas de anos oprimiram o mundo. É isso. A mente de um esquerdopata tinha que ser tratada dentro de um manicômio. São loucos. São loucos. Tem que ser tratado dentro de um manicômio. Por isso eu quero aqui deixar a minha fala, agradecer a Ana por ter tido coragem. Eu imagino como você vai voltar para o seu estado agora, porque você é fora da casinha na mente de todos, né? Parabéns à Escola Sem Partido, na pessoa do Dr. Miguel Najib, que aqui está. Parabéns às pessoas que lutam por um futuro melhor para o nosso país. E eu acredito no meu Brasil. Eu acredito. Disse ontem e termino dizendo hoje. O pêndulo político bateu na extrema esquerda e está voltando. E nessa recuperação, nós vamos recuperar, se Deus quiser, um novo tempo e uma nova geração. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores, eu queria fazer, com a permissão de vossas excelências, uma concessão. A professora Madalena Guasco já tinha comunicado à comissão que poderia estar na comissão até às 4h30. Ela tem voo a pegar e não seria elegante por parte dessa comissão permitir a saída dela sem que fizesse suas considerações com relação ao conjunto do que já foi dito aqui até esse momento. Então, peço concessão aos parlamentares, porque não é regimental essa fala nesse momento, mas, considerando a excepcionalidade da situação, passo a palavra para a doutora Madalena Guasco para suas considerações e, na sequência, ela estará já liberada para seguir com a sua agenda. Professora, desde já, muito obrigado por sua presença. Eu peço desculpas, mas nós temos esses problemas de voo e eu ainda dou aula hoje à noite. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que essa ideia de que há 30 anos nós estamos sendo, a nossa escola está sendo doutrinadora, uma doutrina de esquerda, uma doutrina marxista, uma doutrina comunista, a realidade que a gente vê no Brasil hoje não referenda essa hipótese, não. Infelizmente, nós temos uma realidade díspare. Quando você vê os movimentos na rua, nós temos movimentos díspares. Então, essa escola, essas pessoas foram formadas em que escola? Porque essa escola doutrinou por 30 anos, e doutrinou do ponto de vista marxista, doutrinou do ponto... Então, eu, sinceramente, digo o seguinte, eu acho que, para se mudar uma lei, principalmente uma lei na importância que é a LDB, nós tínhamos que ter base real, problemas reais da educação, aí que justificaria a modificação da lei. Assim como eu disse, que colocar um cartaz atrás do professor, deveria se colocar, era a escola dizendo aos pais, aos alunos, seus direitos, assim como... dentro de um hospital, o diretor do hospital deveria dizer aos seus pacientes seus direitos, os cartazes, não é? A formação do médico deveria dizer ao médico seus deveres e direitos, porque todo profissional tem ética profissional, tem direito e deveres. Eu nunca vi nenhuma proposta nesse parlamento de colocar cartaz atrás de consultório médico. Eu nunca vi proposta nesse parlamento de colocar cartaz atrás do gabinete dos deputados, que também tem ética e tem obrigações. Por que colocar um cartaz na sala de aula? Se esses direitos são constitucionais, a escola tem que respeitar a Constituição. Todo diretor de escola deveria chamar os pais e dizer, nós respeitamos a Constituição. Por que um cartaz
que faz do aluno vigia do professor. O aluno já está lá. A relação professor-aluno é a coisa mais importante que existe no processo de conhecimento. É a coisa mais importante que existe no processo de conhecimento, é a relação professor-aluno, principalmente as crianças. Porque um professor, assim como o médico, pode matar uma pessoa. Do mesmo jeito que o médico pode matar, um professor também pode matar quando chama um aluno de burro. Como diz o aluno que ele é incapaz. Então, o professor tem responsabilidade. E nós não estamos matando ninguém. A maioria dos professores nesse país estão fazendo o seu papel, aliás, muito mal pagos, com muitas dificuldades, dando aula em vários lugares, para salas lotadas de aluno, sem apoio, inclusive, do Estado. Muitas vezes vendo o seu salário, inclusive, ser questionado como um piso alto. Então, o que eu digo aqui é que não vamos fazer do professor um doutrinador, um criminoso. Vamos fazer desse professor um aliado da democracia, assim como vou fazer dos pais um aliado da democracia. Da mesma forma que os evangélicos têm a sua opinião a respeito do sexo, das relações, das questões sexuais, existem outras opiniões no Brasil também, que devem ser respeitadas. Então, muitas vezes, durante a campanha salarial, eu ouvi dizer que nós deveríamos ser contra a educação não sexista, porque estava se propondo fazer o mesmo banheiro para homem e mulher. Isso é um rebaixamento do que se está chamando de educação não sexista. Educação não sexista não é para fazer ninguém virar qualquer outra coisa no campo do sexo. Uma educação não sexista é para dizer que os sexos, ambos os sexos, são iguais. Iguais perante a lei. Não existe submissão. É isso. Essa é a minha opinião. Eu posso ser preso um dia que a dominação for contrária à minha opinião. No momento, como nós vivemos num país democrático, eu tenho direito de ter minha opinião, assim como outras pessoas têm direito de ter a sua. E isso já está acontecendo na escola brasileira. Não precisa de cartaz. Muito obrigada. Presidente. Agradeço a professora. Só porque ela vai retirar, eu gostaria Madalena. Do que ela falou, de marcar uma diferenciação. O aluno ele é obrigado a ter frequência, período na sala de aula, e ali ele é cativo, porque ele, por precisar de ter a sua presença atestada, é diferente de visitar um consultório médico, um gabinete de um deputado, que ele não é obrigado a ter presença atestada. Aí está a grande diferença, por que não tem lei para cartazes na Casa dos Deputados ou no ambiente de médico ou qualquer que seja a outra profissão. Aí, neste ambiente, ele é obrigado a estar por período definido com frequência atestada. Aí é o grande paralelo e a grande diferenciação. Agradeço mais uma vez a professora Madalena Guasco por sua contribuição junto a essa comissão. Deputado Sóstenes Cavalcante, Vossa Excelência fez uma intervenção, mas é justamente o inscrito. Pela ordem de inscrição, Vossa Excelência é o próximo inscrito. Presidente, que tem a palavra. Faça para os próximos, eu vou tentar ficar o último para me recompor novamente. Faço deputado Pastor Eurico, ausente. Deputado Joaquim Passarinho, ausente. Deputado Léo de Brito, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nobres colegas aqui presentes, eu vejo que é importante nós estarmos fazendo esse debate, embora coloque de maneira muito clara a minha contrariedade em relação aos projetos de lei que estão sendo colocados, e colocar aqui do meu profundo respeito pelos meus colegas. Aqui, praticamente todos os meus colegas, eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou de esquerda, sou professor da Universidade Federal do Acre, do curso de Direito, mas tenho um profundo respeito. E, mesmo tendo esse profundo respeito, eu me vejo no direito de divergir, inclusive de muitas colocações aqui, porque é difícil a gente falar de democracia quando se quer impor a sua moral, quando se quer impor o seu modelo para todos, numa sociedade plural, consagrada na nossa Constituição. Da mesma maneira, é difícil a gente falar de ódio aqui, com discursos tão inflamados e odiosos contra o contrário, contra aquele que pensa diferente, ou contra aquele que tem posições diferentes, que foram... Eu vi aqui uma verdadeira satanização às pessoas que são de esquerda, às pessoas que
congregam de outra opção ideológica. Então, eu acho que isso não vai levar o nosso país a lugar nenhum, pessoal. Nós estamos vendo a violência que acontece de graça, inclusive nas escolas, por conta, eu acho que, desse tipo de atitude. Então, eu quero colocar aqui do meu respeito aos colegas, para início de conversa. Eu vejo que nós não podemos confundir esse debate da doutrinação colocada com bullying, com desrespeito. Até porque a nossa Constituição e a própria legislação educacional, ela coloca muito claro do pluralismo das ideias, do respeito, e eu acho que é fundamental fazer o debate a questão da relação entre professor e aluno, deputado Lincoln. Eu sou professor da universidade, já orientei projetos que tinham como linha de pesquisa, como tema, questões que a hipótese que estava colocada, eu não concordava com ela, mas orientei esses projetos. Como professor, sou católico também. Agora, não me vejo no direito de colocar a minha crença na sala de aula. Então, nós não podemos confundir as coisas. Eu acho que o que está na Constituição, na legislação, dá conta dessas situações de desrespeito situado na escola. Aliás, eu acho que um bom projeto para a gente fazer seria exatamente obrigar as escolas a falarem sobre o conteúdo programático, sobre o código de ética de cada instituição, sobre os regimentos das instituições, no caso das instituições federais, para o aluno saber dos seus direitos. Agora, não tentar mexer com questões que são fundamentais, são princípios basilares, desde os primórdios da educação brasileira, uma educação laica, né? Religião não é para ser, embora seja facultativo, não é para ser ensinado na escola, está aí as igrejas para isso, tem que cumprir o seu papel e tem que dar toda a liberdade para as igrejas fazerem isso. A liberdade de cátedra, porque não existe, pessoal, neutralidade nem científica. A epistemologia moderna, ela atesta que não existe neutralidade científica. Ciência, estamos falando da ciência. Quanto mais indivíduos neutros. Então, eu já fui criticado, já recebi críticas de alunos das suas opiniões em relação às opiniões quando eu estava dando uma aula na universidade. E, obviamente, que eu respeitei as opiniões dele, mas coloquei a minha opinião. Se a partir do momento que surgir qualquer dúvida na legislação de que eu vou poder manifestar minha opinião sobre determinados temas que não são neutros, como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser a vida do professor dentro de uma sala de aula? Então, nós temos, quanto mais criminalizar, porque tem projeto aqui que criminaliza. Se eu abrir uma linha de pesquisa, um grupo de pesquisa na universidade para discutir direitos humanos, de repente, uma interpretação da lei vai dizer que eu estou fazendo doutrinação ideológica, quando a gente tem uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando a gente tem a Constituição que coloca como um dos fundamentos o primado dos direitos humanos na Constituição. Então, é algo extremamente, nós estamos brincando com algo extremamente complicado. E eu quero finalizar conclamando a todos para que a gente não transforme projetos como esse no AI-5 educacional. No AI-5 educacional. Vamos tomar cuidado, porque se o debate for para esse rumo, e aí eu sei aqui que todo mundo tem as suas convicções, eu repudio os discursos odiosos, mas nós temos que ter bom senso nessa situação, porque nós estamos falando de alunos que têm direito de receber os conteúdos. Aliás, o que tem de conteúdo programático, se lá tem Kant, se lá tem um Adam Smith, se tem os liberais, se tem os conservadores, o professor está lá, ele tem que cumprir aquilo. E o aluno tem direito de saber qual é o conteúdo programático de uma determinada escola. E o professor, se ele for socialista, se ele for liberal, se ele for conservador, ele tem a obrigação de passar esses conteúdos. E é claro que ele pode dar as opiniões dele, isso não quer dizer que seja doutrinação, mas o aluno tem direito. Agora a gente criar qualquer tipo de criminalização ou de censura em relação a isso, nós estamos indo para um caminho absolutamente equivocado e eu peço aqui o bom senso de todos os nossos pares para que a gente não cometa, nosso relator, que eu sei que tem bom senso, nosso presidente, para que a gente não cometa nenhum tipo de equívoco.
Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência pelas Presidente, ponderações. eu vou pedir licença porque está tendo votação nominal. A gente podia escalonar aqui, para não deixar pelo menos um ou dois Tem mais parlamentares dois aqui. É exato. ainda inscritos? Ok. Na sequência, passo a palavra ao deputado João Campos para fazer sua manifestação ou questionamentos. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, desejo inicialmente cumprimentar o deputado Herivelto Santana pela feliz iniciativa de criar as condições de oportunizar essa casa a fazer esse debate. Cumprimentar o professor Miguel Najib, estudioso, dedicado, enfim, que tem vindo a essa casa trazer grandes contribuições e enriquecer o nosso debate. Fica aqui registrado, portanto, os cumprimentos a essas duas pessoas caras para todos nós. Bom, tenho observado e acompanhado os debates aqui com muito carinho, com muita observação, e às vezes me assusta algumas abordagens, né? Parece com desvio de finalidade, desvio de foco. Ora, uma vertente que não foi colocada, já foi dito aqui várias vezes, que não está presente no projeto, uma vertente religiosa para tentar desviar o foco, desconfigurar o projeto, daí por diante. Outra hora, o projeto traz a censura, inibe a democracia, etc. É uma visão míope do projeto, não é? Outra hora, aqui eu vejo discursos odientos, gente com visão pequena, enfim. Eu vejo isso com tanta tranquilidade, esse projeto. Primeira coisa, na minha visão, esse projeto tem um aspecto apenas pedagógico. Eu não consegui identificar sanção, prisão para professor, daí por diante. Ele tem um papel pedagógico. Portanto, muito salutar para toda a sociedade, inclusive para os professores. De outro lado, me parece, levando em conta que já foi dito aqui, nessa audiência pública e em outras, que o projeto, ao propor que se publicize na sala de aula aquilo que já consta da Constituição e das leis em relação às obrigações, deveres e responsabilidade do professor, me parece que o projeto simplesmente atende a um princípio constitucional do artigo 37, o princípio da publicidade, da efetividade desse princípio. Embora essas regras estejam na Constituição Federal, na LDB, em outras normas, mas o conhecimento que principalmente o aluno tem dessas normas é apenas implícito. Ele não tem efetivamente o conhecimento. E aí, esse projeto busca dar, portanto, efetividade a um princípio constitucional, da publicidade. Onde é que está a censura nisso? Não há censura. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O projeto não impõe nada ao professor, não proíbe e não pune. Então, é o que eu dizia, ele tem uma função pedagógica muito interessante. Não vejo como essa casa não acolher esse projeto e não aprovar. Ele enriquece. Agora, é verdade que por trás da estratégia que vem sendo desenvolvida no país pela esquerda há uma década, um pouco mais de uma década, tem um encaminhamento exatamente o contrário. Na medida que esconde-se do aluno essa informação e dos pais dos alunos, pretende-se o quê? Pretende-se, através da escola de ensino fundamental, principalmente, de ensino médio, fazer uma doutrinação que implica como consequência do pensamento único da sociedade. Isso sim é antidemocrático. E isso não dá para fazer na universidade. Porque na universidade são pessoas adultas, jovens, que exercem de fato a dialética, que têm um outro conjunto de informações, e aí não é possível fazer isso. Mas na escola de ensino fundamental, é o terreno fértil para isso. E o pensamento único é próprio das ditaduras, e não da democracia. E é o que querem, é o que deseja a esquerda. Portanto, um projeto de poder ao mesmo tempo. Não é? Esconde-se aquilo que está na lei, na Constituição, em normas infralegais, para poder implementar uma estratégia, uma sistemática planejada de perpetuação de poder
com discurso de democracia, que não é de ditadura. Pensamento único, pensamento totalitário. Esse projeto, por essas e muitas outras razões, precisa ser aprovado. Ele não traz nenhum mal, ao contrário. Ele reafirma a democracia, ele reafirma a pluralidade, ele reafirma os direitos do professor e as obrigações do professor, os direitos dos pais, o direito dos alunos. E eu observava a professora Madalena, na sua última intervenção, ele dizia que a coisa mais importante no conhecimento é a relação professor-aluno. E essa relação, ela está sendo desconstruída, ou ela está sendo construída dentro de uma outra concepção. Não é? E essa relação da busca do conhecimento não pode se dar, nessa fase da criança e do adolescente, apenas entre professor e aluno. Ela, para se completar, tem que ter um elemento fundamental que chama-se família. Por isso que o professor, fora dessa concepção da esquerda, ele era como que um elo entre os pais e o aluno, o filho. E nessa concepção da esquerda, perde-se esse elo. Porque quer romper esse elo, porque o pai termina sendo, e a mãe termina sendo a luz para essa criança. E não se pretende que essa criança tenha a luz. Daí rompe-se essa relação. Não é? E nós só vamos ter o conhecimento na sua plenitude na medida que esse conhecimento, na sala de aula, a abordagem da cátedra, daquilo que de fato faz parte da grade curricular, isso se complementa com a orientação dos pais, principalmente no que se refere a princípios, a valores, a formação do caráter, da personalidade. Ou então, esse conhecimento fica míope, fica capenga. Mas o que se pretende é isso. E o projeto busca restaurar, resgatar isso que, além de ser científico, é da própria natureza. Por isso eu quero simplesmente aplaudir Vossa Excelência por estar conduzindo muito bem todas as audiências públicas, aplaudir o relator pelo equilíbrio, pela dedicação dessa matéria, aplaudir os meus pares que têm contribuído aqui com a sugestão de nomes para as audiências públicas, nomes que têm permitido aqui o contraditório, o que é muito interessante, porque eu penso que alguns setores, ou quem sabe da esquerda, pensassem o seguinte: não, vão tentar trazer convidados com apenas uma matiz de pensamento, daí por diante. Não. Aqui tem tido um equilíbrio muito grande na quantidade de palestrantes com uma e outra tese, uma e outra visão. Realmente um espaço muito democrático. Estou convencido de que essas audiências públicas, especialmente com a transmissão da TV Câmara, já que me parece que a grande mídia não tem dado muito atenção ao que é abordado aqui, mas a TV Câmara certamente está fazendo uma cobertura interessante que vai facilitar com que, além dos deputados que participam dessa comissão, além dos convidados que aqui comparecem das nossas assessorias, que a sociedade lá fora comece a perceber a importância desse projeto e o que é que está por trás de tudo isso que a esquerda vinha desenvolvendo, utilizando-se a escola de ensino fundamental e de ensino médio. Eu quero agradecer e, em outros momentos, trarei outras contribuições. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Deputado João Campos, passo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Eduardo Bolsonaro. Vossa Excelência tem a palavra. Avisando que o João Campos tem nominal. Vai correndo que você não vai perder, João Campos. Só a informação que tem, João, é que foi cancelada a nominal, é que chegou aqui agora, tá? Só tranquilizar Vossa Excelência. Vou te doutrinar. Senta aqui, 3 minutos. Não, brincadeiras à parte, senhor presidente. Para mim aqui eu só ouvi mais do mesmo. Professora Madalena Guasco, professora e doutora em Filosofia em História da Educação, negando a realidade, diz que não há uma doutrinação, né? Tapa-se para a realidade. E do outro lado ali, Ana Campagnolo, professora, teve esse problema, foi na pós-graduação, mestrado, né? Esse problema. E eles sempre são muito bons em falar, né, que, não, isso aí é problema interno da escola, são casos isolados. Nunca vi um professor ser punido por conta disso. É igual o que eu recebo aqui a todo momento, né?
crianças na escola falando que estão sendo suspensas ou que os pais estão sendo chamados para dentro da escola porque escreveram Bolsonaro 2018 no quadro. E essa psicose, essa psicopatia, que para mim é muito clara, para mim é uma doença mental mesmo, é facilmente de você percebê-la. Das duas, uma. Ou faz essa maneira hipócrita, como a professora falou, que ela reconhece o direito dos alunos, mas é contra a escola sem partido, que apenas prevê a divulgação desses direitos. Ou então eles falam que não, somos radicais mesmo, é isso mesmo, tem que doutrinar mesmo, porque essa é a maneira de melhorar o mundo, segundo as minhas concepções. É a terra do vale tudo. É por isso que não adianta falar para eles do passado, da história de Che Guevara, por exemplo, foi um assassino, inclusive, de homossexuais, que eles acham que isso daí é o meio correto. E digo mais, presidente Rogério, não se espante, eu já vi em livros aqui do GDF para molecada, e uma das perguntas, depois de uma aula de história, prevista no livro, era a seguinte: você acredita que o fuzilamento é uma tática válida para o combate ao capitalismo opressor? Então, para você ver que as nossas crianças, elas estão sendo doutrinadas, crescendo, estamos perdendo essa geração com base nisso daí. E isso daí tem fulcro em uma pessoa, Paulo Freire. Quando fala em Paulo Freire, pode esperar, vai ser um desses esquerdopatas. Não tem outro nome, é esquerdopata mesmo. É uma doença. Como a professora Madalena Guasco falou, Paulo Freire tem lá a pedagogia do oprimido, onde o oprimido não é aquele que não tem dinheiro, pobre, não. É o homem que não tem consciência, onde consciência é a visão crítica do mundo. É por isso que eles estão se lixando que o Brasil está ocupando as últimas posições no exame do PISA. Estamos à frente, eu faço questão de citar aqui, estamos à frente das seguintes potências, dentre 70 países: República Dominicana, Argélia, recém-formado Kosovo, Tunísia e Macedônia. Com certeza, presidente, países reconhecidamente, com diversos prêmios tipo Nobel, ou então nas primeiras posições em concursos de matemática, enfim. E aí entraria a pergunta que eu faria para a professora Madalena, né? Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Inglaterra se tornaram potências educacionais após adotar em suas escolas e universidades ideologias similares à de Paulo Freire? Quantos filósofos brasileiros de renome são amplamente citados mundo afora? E aqui um breve parêntese muito triste, mas quem tem experiência no exterior sabe que em teses internacionais, principalmente na área de filosofia, evita-se falar o nome de brasileiro, porque pega mal para o projeto você citar o nome de um brasileiro, porque o Brasil não é um país com tradição em educação. E é verdade mesmo, né? Aqui a gente está lavando a nossa roupa suja. Então, senhor presidente, isso dito, eu acrescento apenas que, também dito pela professora Madalena Guasco, falou que ela é democrata, professora Ana. Ela cita nas aulas dela, né? Foucault, Marx, Boaventura, enfim, é como disse aqui na audiência passada, né? Você pode ser bolchevique ou menchevique, fora disso, é opressão, é capitalismo, ou seja, é o cúmulo do ridículo. O deputado Léo de Brito não está aqui, mas falou que o Escola Sem Partido seria o AI-5 da educação. Prezados, para mim não precisa nem mais fazer mais audiência nenhuma. Aqui não vai se convencer de mais nada. Ou coloque em votação e a gente consegue passar esse projeto, que eu acredito que o deputado Flavinho vai fazer um excelente relatório, ou então a gente vai ficar aqui discutindo eternamente com uma maneira de procrastinar o passo adiante do Escola Sem Partido. Agradeço a colaboração da professora Ana, a atenção da presidência, e digo que hoje protocolei requerimento para que outros casos similares ao da professora Ana venham aqui. E eu quero ver quem que vai vir aqui dizer que esses casos não existem. Ou então, se vier aqui, ficar falando, não, você tem razão, se eles pedem punição a esses professores. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência agradece a Vossa Excelência, deputado Eduardo Bolsonaro, e não há mais oradores inscritos. Nós passamos à fase final, devolvendo a palavra à nossa convidada, professora Ana Caroline Campagnolo, para suas considerações. Se quiser responder às ponderações feitas pelos parlamentares ou trazer suas conclusões acerca do tema Escola Sem Partido, Vossa Senhoria tem a palavra. Assim, as perguntas podem ser para a professora Ana também, se ela acha que Estados Unidos, Coreia do Sul, outros países, se ela tiver o conhecimento, que se tornaram potências no ensino através de Paulo Freire.
Agradeço, Vossa Excelência. Agradeço a atenção de todos. Eu gostaria de pontuar duas questões principais. O deputado citou antes a família, que até o momento não tinha sido citada aqui. E o deputado Eduardo Bolsonaro também lembrou a questão do conteúdo, né? Do conteúdo programático. Quando eu soube que eu ia vir para cá, um amigo, Edésio Reich, me mandou uma foto do plano curricular do Paraná, do curso de Química. E aí lá, na aula de Química, tinha mais ou menos 12 a 18 tópicos obrigatórios e gênero, sexualidade, drogas, uma série. Se você é professor, você sabe o quanto que você demora para poder explicar para os alunos satisfatoriamente um único conteúdo. Só nessa obrigação desses temas aí, nesses 12 temas que a proposta do Paraná, por exemplo, elenca, você vai gastar metade do teu ano letivo. Sem falar que a escola tem Semana do Combate à AIDS, Semana do Índio, Semana da Árvore, Semana da Reciclagem. E só não tem Semana da Matemática e do Português, né? Por isso, 85% da população dos universitários são analfabetos funcionais. Coloca lá o texto para o cara, não entende nada, pede para o professor em que linha que está a resposta. Tá? Então, um dos maiores problemas da doutrinação é que ela toma o espaço do conteúdo efetivo. A gente tem dois problemas. É claro que você pode debater questões com o aluno, transformar o aluno em um cidadão crítico. Mas se você quer um cidadão crítico, primeiro você tem que falar para ele quais são os direitos dele. E um dos direitos dele é o direito de aprender sem doutrinação. E se você quer formar um cidadão que possa criticar algo, primeiro tem que ter um conhecimento fundamental, o básico, tá? Então, você pede para o aluno qual a sua opinião sobre nazismo, na primeira página do capítulo. E antes de explicar o conteúdo, quem foi Hitler, como foi a Segunda Guerra Mundial. É mais ou menos isso que a doutrinação faz. Coloca uma pergunta, dá uma resposta para o aluno, mas aí que ele termina o ano, vai fazer a prova, pergunta para ele que era tríplice entente, ele não sabe. Quem fazia parte da Tríplice Aliança, ele não sabe. Agora ele sabe que não era para fazer isso e isso que a professora falou do nível moral, que deveria ser responsabilidade dos pais. E essa questão dos pais é importante porque a primeira denúncia que eu fiz de educação foi em 2013, foi exatamente porque os professores de Santa Catarina estavam articulando a nova proposta, que agora foi publicada em 2014, a nova proposta curricular do Estado, e lá a gerência disse que não ia consultar os pais, porque os pais não tinham nada que se meter, que quem sabia eram os professores. Tá? Então, a família é excluída desse processo. A democracia, você tem que, claro, você tem que respeitar a minoria, mas você tem que atender a maioria. Né? E a maioria da população brasileira é cristã. Se não é cristã, de alguma forma é conservadora, e com certeza essas pautas que os professores tentam enfiar a goela abaixo nessas propostas não seriam votadas pelos parlamentares. Então, olha só, muitas vezes os professores tentam ser mais do que o poder legislativo. Muitas vezes os professores tentam ser mais do que o poder legislativo. Eu tenho aqui comigo a proposta curricular de Santa Catarina, tem um nome ali de 100 professores que fizeram a proposta. Eu não votei em nenhum deles. Você votou neles? Alguém aqui votou nesses professores? Pois eles escreveram a proposta de como vai ser a educação nos próximos 10 anos. Então, eles têm mais ousadia do que o próprio legislativo. Tá? Então, essa questão da família é uma das mais importantes nessa discussão toda. E, inclusive, sugiro aos que estão nos assistindo, aos pais que estão aqui, que procurem na internet as notas extrajudiciais que existem para casos de doutrinação e que procurem os seus direitos, sim, se o seu filho estiver sendo doutrinado, comece a aplicar essas notas, a procurar o judiciário, que aposto que daqui a 10 anos os professores vão estar pedindo cartaz para eles se lembrarem de não fazer isso. Obrigada. Essa presidência agradece, mais uma vez, a professora Ana Caroline Campagnolo por suas contribuições junto a essa comissão. E faço, antes de conceder a palavra para uma breve intervenção ao deputado Lincoln Portela, um apelo a Vossa Senhoria, que, se possível, encaminhe a essa comissão, além do material que você está expondo aqui hoje, a ação, cópia da ação que moveu, para que fizesse parte do acervo documental desta comissão, uma vez que essa ação foi mencionada junto a essa comissão. Dessa forma, eu agradeço Vossa Senhoria pelas ponderações. Deputado Lincoln Portela, Vossa Excelência tem a palavra. Não há ódio, há desabafo. Não há ódio, há desabafo. E o gemido e o sofrimento de milhares e milhares de famílias brasileiras. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Lincoln Portela, e o relator também tem considerações a fazer. Passo a palavra ao relator, deputado Flavinho.
Também uma palavra rápida, finalizando a nossa audiência. É uma pena que o nobre parlamentar não está mais presente, mas nós não estamos brincando nessa comissão. Nós, nessa mesa, não estamos brincando. Os parlamentares que estão aqui desde a primeira audiência pública não estão brincando. Acredito eu que os profissionais de educação que estão passando por aqui, aqueles que passarão, pessoas do nicho religioso, estudantes, movimentos estudantis, eu acredito que ninguém está brincando com o tema da educação no nosso país. Então, quero refutar a fala do deputado, porque esse parlamentar e essa mesa não está de brincadeira com um tema tão importante para o nosso país. Muito obrigado. Mais uma vez, registro agradecimentos ao relator, deputado Flavinho. Eu queria, antes de encerrar a nossa reunião, fazer apenas 2 registros. Temos recebido demandas tanto de alunos quanto de professores, de pais, querendo oferecer contribuições à comissão, documentos, gravações, e eu queria colocar à disposição tanto a ouvidoria da Casa, que é a Central de Comunicação Interativa da Câmara, é o 0800 619 619, vou repetir o número, 0800 619 619, o número da ouvidoria direto, o número direto é o 61 de Brasília, 3215 8500, 3215 8500, DDD 61. E o e-mail da nossa comissão especial é ce.escolasempartido@câmara.leg.br, ce.escolasempartido@câmara.leg.br. Eu queria pedir à secretaria da comissão que, a partir das próximas reuniões, afixasse em algum ponto da sala os contatos da comissão para que aqueles que queiram interagir com informações, com denúncias, com contribuições à comissão, possam fazê-lo. Acho que esse espaço democrático receberá de bom grado toda a contribuição para o esclarecimento da verdade e para contribuir com o relator e com cada membro dessa comissão nas suas conclusões, na formação de juízo em relação à necessidade ou desnecessidade a partir das constatações que tivermos ao longo do processo de discussão dessa temática. Portanto, eram essas informações que eu queria passar, mais uma vez agradecendo a gentileza da professora Ana Caroline Campagnolo por sua vinda a essa comissão e contribuir com os nossos trabalhos. Agradecendo também ao nosso relator Flavinho, a todos os senhores e as senhoras parlamentares, nossos sinceros agradecimentos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, antes convocando a próxima reunião para o dia 21/2, portanto, terça-feira, às 15 horas, em plenário a definir, destinada à audiência pública de convidados. Está encerrada a reunião.